Começou, né? Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, caríssimos amigos, caríssimos irmãos da Casa Espírita João Guignoni, a todos os nossos companheiros de jornada, a todos os nossos companheiros de doutrina espírita. Estamos aqui para mais uma palestra, mais uma conversa sobre espiritismo, como fazemos todas as manhãs de domingo, agora, né, de maneira online, já que ainda não conseguimos nos encontrar de maneira presencial por conta dos momentos que vivemos. Mas estamos sempre juntos, né, unidos aqui em pensamento, em oração, por meio da maneira online, auxiliando da melhor maneira possível para que a gente possa se encontrar, né, e manter os nossos estudos, a nossa vibração, pois sabemos o quanto que os espíritos amigos, o quanto que a espiritualidade utiliza os nossos horários, né, que a gente teria de palestra para fazer os trabalhos que faria caso estivéssemos juntos na casa espírita. Então, a vibração que a gente faz nesses momentos, ela é fundamental para que a gente possa continuar contribuindo, mesmo da nossa casa, com a espiritualidade, com as atividades espirituais a qual nós estamos filiados na Casa Espírita. Então, uma alegria profunda estarmos juntos, e hoje nós temos a companhia do nosso amigo querido, né, já companheiro de longa data, o Edson Macedo, lá da União Espírita Caminheiros do Bem, do Portão, que hoje vai mais uma vez conversar com a gente com esse capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador. Então, bom dia, Edson. Bom dia, Felipe. É Felipe. Bom dia, William. Eu falei Felipe porque hoje o Felipe vai fazer a live comigo de estudo que nós fazemos à noite. Então, eu estive conversando com o Felipe e daí já troquei você pelo Felipe. Já está com o Felipe Mas na bom cabeça. dia, William. Bom dia a todos os irmãos que estão aí já conosco, aqueles que virão a estar conosco depois, mais tarde, assistindo as nossas reflexões sobre esse capítulo muito especial do Evangelho, que fala sobre o Cristo Consolador, algumas recomendações a respeito da própria doutrina espírita. Então, realmente é um capítulo muito atrativo e muito gostoso. É uma alegria estar com vocês. Agradeço muito pelo convite ao João Guignoni. Então, é sempre bom estar aí com vocês nessas palestras online, batendo esse papo. Com certeza. Também temos a Leia Macedo, não sei nem quem é a Leia Macedo, acho que você não conhece ela, né, Edson? Nem não conheço, não sei. Nos desejando um ótimo bom dia, um excelente domingo. Bom dia, Leia, é a esposa do Edson aí, que deve estar ali a alguns metros de distância dele no quarto ao lado. Bom, vamos fazer a nossa oração então, e aí para a gente poder começar então. Querido Mestre Jesus, nossos mentores espirituais que nos acompanham, pedimos que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine, que intua o nosso pensamento sempre em direção ao bem, em direção à paz e ao amor, que são os valores universais que precisamos aos pouquinhos ir conquistando para nós, nos melhorando a cada dia, refletindo sobre a nossa postura e se transformando em pessoas melhores a cada momento, auxiliando a todos os irmãos, a todas as pessoas que estão à nossa volta. Pedimos, Mestre Jesus, nos ampare, nos proteja, nos ajude a ter o discernimento necessário para conseguir agir da melhor maneira possível em cada uma das situações. Agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da vida, e permanece conosco, hoje e sempre, que assim seja. Edson, é com você então. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado, William. Então, pessoal, antes de nós entrarmos propriamente no capítulo 5, que é o Cristo, ou melhor, capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador, eu gostaria de trazer aqui, para que a gente pudesse já refletir a respeito do próprio Cristo, um texto extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, onde ele fala justamente dessa situação de
Jesus, ou melhor, do Cristo, ser o caminho, a verdade e a vida. O que ele próprio se disse ser, né? Ele próprio se atribuiu como o caminho, a verdade e a vida. E esse livro, ele recebeu essa denominação, e basicamente na introdução dele tem um texto que é interpretação dos textos sagrados. Eu vou ler só um trechinho, porque é como se fosse um sumário da obra toda. Então, o Emmanuel acaba se aprofundando mais, mas eu extraí alguns trechinhos que eu achei muito interessante para que nós possamos introduzir o tema da manhã de hoje. E o Emmanuel chamou de interpretação dos textos sagrados. E ele extrai um trechinho da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, onde Pedro disse assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E aí vem o Emmanuel e comenta esse versículo da segunda carta de Pedro, em alguns aspectos. E ele começa dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. E aí ele faz alguns comentários sobre o que se passou durante esses 20 séculos, e é bastante interessante, e nós vamos perceber uma semelhança muito grande depois quando nós entrarmos no tema do Cristo Consolador. E vem Emmanuel e nos fala: lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Então, vem Emmanuel nos chamar a atenção para tudo que nós passamos nesses 20 séculos que temos, desde que Cristo esteve entre nós, encarnado, até o momento atual. E nós sabemos que foi uma caminhada de muitas guerras, de muitas discussões, de muitas mortes, extermínios, infelizmente, o que dá um indício de que o aprendizado em relação ao que Jesus nos trouxe talvez não tenha sido assimilado. Aí ele continua dizendo: tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Então ele está nos dizendo que tudo que nós passamos em termos de violência não modificou em nada o que Jesus nos trouxe e o que Jesus nos ensinou, a proposta do Cristo. Continua Emmanuel: o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Mesmo com tudo que nós vivenciamos nesse período, nós não ficamos ao desamparo. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é do nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal, reeducar a nós mesmos no contato do Mestre Divino. Então, o desamparo jamais nos faltou e nunca nos falta. É isso que nos está sendo dito por Emmanuel, mas que cabe a nós nos movimentarmos, então nos servirmos da vontade, como ele diz aqui, restabelecer disciplinas e reeducar a nós mesmos, então nos reeducarmos. Mais adiante vem ele nos dizer: a lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os místeres da adoração. Olha que interessante esse trecho do Emmanuel. O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Na verdade, ele está dizendo que o evangelho ou a boa nova não é apenas o genuflexório, é aquele local onde nós nos servimos, ou antigamente muitas pessoas serviam para rezar, para oração, onde se fica de joelho, naquela posição que nós conhecemos, das mãos dadas,
para rezar. Então, esse equipamento, na antiguidade se utilizava mais, hoje já está em desuso, mas é isso que o Emmanuel está dizendo. Então, o evangelho não é apenas para adoração, não é apenas para que nós rezemos, para que nós busquemos a questão da aproximação a Jesus ou a Deus mesmo, só através da fé. Mais do que isso, o evangelho e a boa nova é algo para que nós possamos agir, para que nós possamos nos movimentar, como ele disse mais adiante, para que nós, anteriormente, para que nós possamos nos servir da vontade. E ainda falando do evangelho, e roteiro imprescindível para a legislação e a administração. Vejam que interessante, portanto, o Emmanuel está nos dizendo que o evangelho também deve servir para a própria legislação dos homens, para a própria administração, para a nossa condução da nossa vida social, tantas coisas que Jesus nos ensinou e nos ofereceu e que nós, talvez por ignorância, por teimosia, ainda não utilizamos, ainda não colocamos na prática. Vem Emmanuel nos dizer que isso serve, sim, para que nós possamos aprimorar as nossas leis, para que nós possamos constituir instrumentos melhores de uma vida social mais equilibrada, uma vida social mais amorosa, mais respeitosa. E aí ele continua: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então, em nenhum momento Jesus falou que primeiro que Jesus não instituiu qualquer religião. Então, o objetivo dele, a vinda dele entre nós, não foi com esse objetivo. Futuramente, nós sabemos que surgiu o cristianismo por um trabalho muito grande daqueles que ficaram depois que Jesus retornou para a pátria espiritual. Mas em nenhum momento ele disse que nós deveríamos nos colocarmos apenas em contemplação. Apenas a fé deveria se sobrepor a tudo. Não, o templo e a oficina devem caminhar juntos. A fé é extremamente importante, mas o trabalho para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos evoluir, nos tornar pessoas mais caridosas, nos tornarmos pessoas melhores conosco mesmo, isso é condição importantíssima nos ensinamentos do Cristo. Toda a terra é seu altar de oração. Esse é o campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas, e aqui que vem Emmanuel nos dizer por que nós caímos nesse afastamento que nós nos encontramos hoje, da Boa Nova, de Jesus, e por que tantas guerras, por que tanta atrocidade e muitas coisas que se passam na nossa vida. Por louvar na igreja e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, não existe local próprio para que nós possamos praticar a lei divina, as leis morais, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do nosso Mestre. Todo local é próprio para isso. Então, nós nos afastamos muito porque nós imaginamos que o local para isso é o templo. E é isso que o Emmanuel está dizendo que não. Na verdade, é um equívoco de nossa parte. E aí ele diz: espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece. Em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações de trabalho, comum a um código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. E aí pergunta Emmanuel: o que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Então, como trouxe no início da nossa fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E vem Emmanuel nos dizer que ainda temos uma distância razoável nesse caminho para adquirir a verdade
e a vida. E finaliza com palavras de Pedro: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, todo esse ensinamento que Emmanuel nos oferta aqui no Caminho, Verdade e Vida, do Chico, na introdução, é um livro maravilhoso que traz muitas mensagens. Emmanuel pega pequenos trechos dos evangelistas, das cartas, nesse caso foi a carta de Pedro, que também compõe o Novo Testamento, e ele vem fazer comentários maravilhosos a esse respeito. Então fica a sugestão depois para a nossa pesquisa, para a nossa leitura. E por que eu quis falar um pouquinho sobre Jesus? Porque, como eu disse, Kardec intitulou esse capítulo, capítulo 6, de O Cristo Consolador. E aí é importante que a gente tente compreender, tente entender quem é o Cristo, quem será esse Cristo que Kardec fala aqui. O próprio Cristo se apresenta, nós vamos perceber em alguns textos desse capítulo. É um capítulo muito curtinho, que ele só tem 2 comentários de Kardec e 3 mensagens do próprio Cristo. É muito linda, que é o Espírito de Verdade. Nós sabemos, por ele próprio aqui nos textos que ele vai nos oferecer, nós vamos saber que esse Espírito de Verdade que participou da codificação espírita como coordenador espiritual, ele sim foi o grande coordenador espiritual dessa mensagem que chegou até nós há pouco mais de 160 anos. E então é um capítulo pequeno, mas rico, talvez um dos capítulos mais bonitos, mais belos que nós temos no nosso Evangelho. E ele começa... Kardec, então, intitulou o Cristo Consolador. Então, eu trouxe essa visão para que a gente pudesse compreender, tentar compreender quem é esse Cristo Consolador, o que é essa consolação que ele vem nos oferecer. Será que é uma consolação só no sentido de acalmar o nosso coração diante das dores que às vezes nós passamos, diante dos sofrimentos que acompanham a muitos na nossa existência? Então, Kardec começa e ele traz um outro texto de Mateus, que está no capítulo 11, versículo de 28 a 30, que Jesus nos fala sobre o jugo leve. E Mateus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, aquele convite que Jesus sempre nos fez, a todo momento, aqui de forma expressa, narrativa de Mateus, que consta do Evangelho de Mateus, onde Jesus convida e diz: se você sofre, se você passa por alguma angústia, se você passa por alguma questão que está te atormentando, venha a mim e eu estarei te aguardando. E é assim, Jesus está sempre nos esperando, em todos os momentos. E é uma coisa curiosa que, às vezes, quando nós passamos por momentos de maior dificuldade, onde nós deveríamos nos aproximar de Jesus, nós nos afastamos. E ele está sempre nos aguardando, como ele próprio disse aqui nessa narrativa de Mateus. E ele diz: aprendei comigo, que sou brando e humilde. Então, Jesus, nós sabemos que é o espírito mais puro que já encarnou na Terra. O Livro dos Espíritos tem uma questão onde os espíritos nos oferecem esse esclarecimento, dizendo que ele é o nosso modelo e guia, o modelo e guia da humanidade. Então, ele é um espírito, Jesus, que já passou por tudo que nós passamos hoje, porque ele já galgou todas as etapas do processo evolutivo. Então, ele tem o conhecimento total sobre tudo. E ele convida aqui: aprendei comigo, que sou brando e humilde. Então, todo o aprendizado dele está ligado à questão da brandura, da humildade, do amor.
E ele diz que o jugo dele é leve e que o fardo é suave. Jugo nós sabemos que é aquele aparelho que se usava para que os bois puxassem as carroças, ou puxassem o próprio arado para arar a terra na agricultura. E geralmente se colocava uma parelha, ou seja, dois, e aquela madeira em cima, que era para que eles pudessem fazer o trabalho. E vejam que interessante, Jesus nos convida para ir a ele e andar junto ao lado dele. Porque lógico que com aquele aparelho, dois carregando se torna mais leve. Imaginem com a ajuda de Jesus. E Jesus, por ser, logicamente, o mais experiente, ele vai saber nos conduzir. Por isso que o convite dele é para que a gente siga ele, siga o seu jugo, porque o jugo dele é mais leve e ele sabe, e ele é mais experiente, ele pode nos auxiliar. E aí Kardec vem fazer um comentário sobre esse item do jugo leve, onde ele diz assim, ó: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então Kardec vem nos dizer qual é a receita, na verdade, para que a gente possa amainar as nossas angústias, as nossas dores, as questões que nós passamos durante a nossa encarnação. E ele alerta para a fé no futuro, e aí a gente vai ver nesse capítulo sobre a doutrina espírita, sobre o Consolador prometido por Jesus, e é a doutrina que vem nos falar sobre a imortalidade da alma. Então, fé no futuro nada mais é que ter consciência, a fé inabalável em relação à imortalidade da alma. Um dos pilares da doutrina espírita, a imortalidade da alma e a reencarnação, são dois dos pilares que nos proporcionam essa tranquilidade maior em relação ao que está por vir. Porque essa consolação que nós podemos buscar, às vezes, mesmo passando por momentos de dificuldade, está justamente em saber que nós somos espíritos eternos, como espíritos eternos nós estamos num processo evolutivo e que sempre o que há de vir será melhor do que o que nós estamos passando agora. Porque se o processo é de evolução e é de melhoria, à medida que nós nos melhoramos como espíritos, como seres humanos, como filhos de Deus, menos nós vamos ter sofrimentos, menos dores nós vamos coletar para nós mesmos. Então, as duas condições que Kardec nos oferece nesse comentário é a confiança e fé no futuro, principalmente, e confiança na justiça de Deus. Então, essas coisas caminham juntas. Ter fé em Deus, acreditar em Deus e principalmente acreditar que Deus é bom e justo e que, portanto, sendo bom e justo, nada do que venha a me acontecer não é para o meu bem. Mais adiante ele traz as palavras de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, aquele convite novamente de Jesus, que a gente vá até ele. E Kardec encerra esses comentários sobre o jugo leve dizendo: entretanto, faz depender de uma condição, esse convite de Jesus. E é muito importante que a gente perceba que existe uma condição. A sua assistência, a assistência de Jesus e a felicidade que promete aos aflitos, essa condição está na lei por ele ensinada. E qual que é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei de amor. Então, o grande ensinamento que Jesus nos ofereceu, tudo que ele nos trouxe, está nessa situação, nessa condição. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei.
mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, a única condição que Jesus nos faz é essa lei de amor e de caridade, porque a caridade, na verdade, ela nada mais é do que o amor praticado. Às vezes nós amamos, mas nós não colocamos em prática esse amor, que se faz através da caridade. Portanto, essas duas condições é o que Jesus vem nos trazer como a grande forma para que nós tenhamos uma existência realmente boa, saudável, com às vezes dores que fazem parte, às vezes a dor da separação, por exemplo, faz parte da existência terrena, mas quando eu compreendo fundamentalmente que nós somos imortais, que nós vamos nos reencontrar, e quando eu confio que aquilo que está acontecendo é algo que Deus entende que é o melhor para mim, para que eu aprenda. Dessa forma, eu sofro menos, eu não sinto tantas dores. E aí vem Kardec falar sobre o Consolador Prometido. E o Consolador Prometido também é uma citação que está em João, no Evangelho de João, do capítulo 14, nos incisos 15 a 17 e 26. Então, o próprio João narrou as palavras de Jesus, dizendo sobre esse Consolador que viria. Então, foi uma previsão que Jesus fez, dizendo que ele enviaria o Consolador Prometido. E vejam o que Jesus fala: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então, uma informação muito importante. Primeiro, Jesus dizendo que pediria a Deus, rogaria a Deus, que enviasse um outro Consolador. Significa dizer que nós já tínhamos um Consolador, que foi ele, quando esteve encarnado entre nós. Continua sendo no plano espiritual, atuando, trabalhando, como sempre o fez e sempre fará. Mas ele nos dá uma outra informação extremamente importante, onde ele diz que esse novo Consolador ficaria entre nós eternamente. Então não seria como foi ele, encarnou, desencarnou, esse ficaria sempre conosco. E aí ele diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Essas palavras de Jesus foram ditas há 2000 anos, pouco mais de 2000 anos. Então, naquela época, Jesus alertava que ainda a humanidade não estava preparada para o Espírito de verdade, para esses ensinamentos que viriam posteriormente. E ele diz por quê? Porque não o vê absolutamente e não conhece. E ele continua: mas quanto a vós, porque ele está se dirigindo aos próprios apóstolos dele, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Olha que interessante, porque ficará convosco e estará em vós. Então, estará dentro de você. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então ele vem nos dizer, vem nos dar outras informações importantíssimas, que esse Consolador viria recordar os seus ensinamentos. Portanto, ele já sabia, quando ele fez essa predição, que nós nos esqueceríamos de tudo que ele trouxe, de tudo que ele ensinou. Jesus, o Cristo, o Messias, como os judeus o conheciam, ou o esperavam, embora os próprios judeus não creiam ainda que o Cristo era o próprio Messias aguardado, eles ainda aguardam o próprio Messias.
mas Jesus Cristo, Jesus o nome, o homem, e o Cristo, que é o governador do nosso planeta, como a doutrina espírita vem nos oferecer, aquele que coordena toda a atividade e o progresso espiritual desse planeta, porque esse planeta progride como um todo, tanto materialmente como espiritualmente. Então, esse Cristo que nós nos dirigimos aqui, ele previu a chegada de um novo espírito de verdade, que ele disse que ficaria para sempre entre nós, ou seja, não sairia mais, estaria sempre conosco, e que ele viria nos ensinar coisas novas e recordar aqueles ensinamentos que ele trouxe, aqueles ensinamentos que se perderam no passar de 20 séculos, praticamente, onde nós tivemos cruzadas, onde nós tivemos guerras, guerras fratricidas entre irmãos, pessoas se matando, pessoas... tudo que nós conhecemos, a Idade Média, que foi um período que teve algumas coisas boas, mas foi um período, espiritualmente falando, talvez de estacionamento da humanidade, por conta de tudo que se passou. E Kardec nos diz, comentando essas colocações de Jesus, Kardec vem nos dizer: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que viria para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo já havia dito. Já fiz comentários sobre isso. Que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, Jesus nos dizendo que o que ele ensinou e o que ele falou ou foi mal compreendido ou foi esquecido no passar do tempo. Mais adiante ele vem nos dizer, Kardec, o Espiritismo vem na época predita. O Espiritismo chegou até nós no século XIX, 1857, com a obra O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina espírita. Portanto, num período onde a humanidade já estava madura. Se nós refletirmos sobre esse momento, ele se deu basicamente o surgimento do Espiritismo na França, ou seja, um país que estava em amplo desenvolvimento de conceitos morais, intelectuais, mais intelectuais, artistas, tinham passado pela Revolução Francesa de 1789, então, 60 anos após, existia todo um boom do intelectualismo francês. Então, a França estava preparada para receber essas informações, esses ensinamentos, que vieram, como nós sabemos, pela história da codificação, vindo de vários espíritos espalhados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e em vários locais. Mas o importante é que já havia um preparo das pessoas para essa mensagem, para relembrar o Evangelho de Jesus e para esclarecer coisas novas, como ele próprio nos deixou. Então, o Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Nós já comentamos sobre isso. Então, o próprio Espírito de verdade foi quem coordenou todo esse trabalho. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, porque o Espiritismo não vem, ele vem desacortinar tudo que Jesus falou, porque agora vem de forma mais clara, mais objetiva. Esses ensinamentos que Jesus os dava por parábolas que a doutrina espírita vem nos oferecer. E aí Kardec nos fala um pouquinho sobre a aflição. Ele diz assim: disse-nos o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas aí Kardec faz uma indagação. Mas se não sabe por que sofre, se a pessoa não sabe por que sofre, ela não quer consolação nenhuma. É até uma pergunta que Kardec vem e faz. E aí ele diz: o Espiritismo vem explicar justamente isso. Por que da aflição? Então ele mostra a causa dos sofrimentos. E essa causa nas existências anteriores e na destinação da Terra. Então, duas questões. Primeiro,
as aflições, elas, se não estiverem ligadas às causas atuais, ao que eu faço agora, a ligação que nós podemos encontrar, e isso a doutrina espírita nos traz, é anterior à própria existência, porque, do contrário, nós não estaríamos diante de um Deus justo e bom. E segundo, a destinação da Terra, ao que a Terra se destina como mundo de expiações e provas. Vamos agora caminhar um pouquinho, tirar o encerramento que Kardec faz a esse comentário, onde ele diz assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Essa é a grande busca que nós fazemos. São talvez as maiores incógnitas da humanidade. Se nós pegarmos os filósofos conversando, eles estão justamente tentando compreender toda a humanidade, desde os tempos bem remotos, ela sempre buscou responder estas questões. De onde a gente vem, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui. E até hoje nós temos, a ciência tenta explicar, não consegue, a própria filosofia busca isso, busca esses ensinamentos, mas a doutrina espírita vem nos oferecer de forma clara, objetiva, incontestável, a resposta a essas questões. De onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos na Terra. E são esses os ensinamentos que essa doutrina maravilhosa vem nos oferecer. E agora eu tenho aqui 3 textos que eu vou trazer. Deixa eu ver aqui só o nosso horário, né? Temos mais um tempinho. Que eu venho trazer, que são mensagens do próprio Jesus. Nesse capítulo 6, nós temos as instruções dos Espíritos. Kardec intitulou como Advento do Espírito de Verdade, e são orientações do próprio Jesus, que é o Espírito de Verdade. E nós podemos perceber pelas palavras dele, que estão narradas nos Evangelhos. Ele diz assim: o Espírito de Verdade é ele que assina essas 3 comunicações trazidas durante a codificação espírita. Ele diz assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Então, esse é o primeiro momento que nós conseguimos perceber que ele está dizendo que é o próprio Jesus, o Espírito de Verdade é o próprio Jesus, porque ele já esteve, como ele diz ali, junto aos filhos de Israel, que é o povo hebreu, o povo de Israel. Então, quando ele esteve lá encarnado há pouco mais de 20 séculos, a 20 séculos. E ele diz: venho agora trazer-vos a verdade e afastar as trevas. Escutai-me. E aí ele fala do Espiritismo nessa mensagem. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz com que germinem as plantas e se levantem as ondas, revelai a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Então vem Jesus, ele nos fala de Deus, um Deus bom, né, um Deus justo, como nós já comentamos, mas ele vem falar que ele reuniu em feixes o bem esparso no seio da humanidade. Então o Espiritismo vem reunir, pegar todo esse bem que está separado em vários cantos do nosso planeta e juntar esse bem. Então, esse é o grande objetivo que vem nos oferecer o Espiritismo, a doutrina espírita. E aí Jesus diz: vinde a mim todos vós que sofreis. Mais adiante ele diz: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro.
Então, ele se sente tomado de compaixão. Jesus tem esse sentimento em relação à humanidade, em relação a nós, irmãos imperfeitos, irmãos que estão nessa caminhada, e ele se sente com esse sentimento de compaixão em relação a todos nós. Mas ele vem e nos diz que nós devemos buscá-lo. Ele continua: espíritas, amai-vos, e aí ele traz a grande lição: amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. E ele nos fala que são de origem humana os erros, que o cristianismo, como criado, ele não tem erros, mas as pessoas, nós que ainda nos equivocamos bastante, são que introduzimos esses erros no cristianismo. No item seguinte, vem Jesus. Essa mensagem que eu trouxe aqui, o Espírito de Verdade, é de 1860. Foi trazida a Kardec lá em Paris. No item 6, Jesus continua nos falando: ou o Espírito de Verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que devem a sua resignação ao nível de suas provas. Então, aqui ele nos faz um convite extremamente importante a respeito da resignação. Então, as provas que nós passamos na nossa existência, às vezes elas provocam uma atitude de até descrença em Deus, de culpar Deus pelas coisas. Então, aqui Jesus vem nos convidar a ser resignados em relação às provas, porque as provas são grandes oportunidades de aprendizagem. E a maioria das provas que nós passamos, se não todas, elas são escolhas que nós fazemos, já lá no plano espiritual, antes de reencarnar, para que nós possamos aprender e nos melhorar, para que nós possamos nos testar. Então, Jesus vem nos convocar a sermos resignados em relação a algumas questões. Claro que existem situações em que dependem de nós a ação, atuar, buscar mudar a situação em que nos encontramos, mas em muitas, o que cabe a nós é a própria resignação. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida, se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Então, ele sempre disposto a nos acolher nas maiores dificuldades, nas maiores tristezas. E continua dizendo: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Então, além de não desistir das dificuldades que porventura tenhamos, que possamos ainda socorrer os mais desafortunados. Então, é outro convite que ele vem nos fazer, porque nós temos que compreender que dentro do nosso mundo que nós habitamos, o nosso planeta, nós temos espíritos em todos os graus de evolução. E sempre existe alguém acima de nós e abaixo de nós. Então, o convite de Jesus é que nós possamos auxiliar aqueles que estão abaixo de nós. E nós estaremos sempre sendo auxiliados pelos que estão um pouquinho à frente. Então, que escutemos esse convite e busquemos realmente trabalhar essa questão, que é de auxílio àqueles menos afortunados. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a força, não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las.
aqui vem uma questão tão importante, eu vou trazer para que a gente possa se encaminhar para a finalização da nossa exposição, a questão do mundo, quando Jesus vem e cita aqui, quando o Espírito de verdade vem e cita que o mundo é impotente, ele não tem condições, ele não tem possibilidades de nos oferecer muito daquilo que nós buscamos. Então, essa é a grande mensagem que ele vem nos trazer. Primeiro, nos convidando, nos dizendo que ele, como caminho, verdade e vida, é o grande médico das almas. Que a vida espiritual é a verdadeira vida. Que o mundo não é capaz de nos oferecer aquilo que às vezes nós procuramos, às vezes nós buscamos, às vezes nós tentamos pelas questões do mundo. E aí nós vamos ver, eu vou trazer um texto que está nesse outro livro aqui, que eu gosto de mostrar até para que as pessoas, que é do Raul Teixeira, Quem é o Cristo? Também é lindo e tem um capítulo todo onde Raul, através do espírito Francisco de Paula Vitor, ele nos fala sobre a paz do Cristo, a paz de Jesus. Essa paz que não está nas coisas do mundo. Então, que Jesus vem nos alertar ali, que nós não busquemos a paz, a tranquilidade, o sossego, através das coisas do mundo, e sim das coisas do Espírito. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. E a última mensagem que o Espírito de Verdade nos traz, já de 1863, ele diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. E vem nos falar aí da abnegação e do devotamento. Ele diz assim: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Nós sabemos que abnegação e devotamento são virtudes imprescindíveis para quem pratica a verdadeira caridade, que a doutrina espírita nos trouxe, que Paulo também, o apóstolo Paulo também falou muito da verdadeira caridade, e essas virtudes de abnegação e devotamento são imprescindíveis, porque a pessoa abnegada, ela não desiste jamais daquilo que ela está fazendo. Então, quando ela se propõe a uma tarefa, ela vai até o fundo. As dificuldades são mais um incentivo para o abnegado e para o devotado. Então, são pessoas que realmente sabem profundamente como praticar a verdadeira caridade. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de chamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. E aí ele finaliza dizendo: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e à resignação. Então, como é gostoso, como é bom o sentimento de dever cumprido. Então, saber que você fez o que estava à sua altura, tudo o que estava, todo o possível que lhe era permitido, sem culpa por ter deixado de fazer algo que não está ainda ao seu alcance. Aqui nesse texto, então, que o Raul Teixeira nos traz no capítulo 2, ele começa dizendo assim: olha, esse livro é maravilhoso no seguinte aspecto. O Raul, através do espírito Francisco de Paula Vitor, ele vem explicar Jesus pelas palavras do próprio Jesus. Em cada capítulo desse livro tem uma mensagem de Jesus, onde ele se diz: eu sou assim, e aí vem o Espírito explicar o que Jesus estava dizendo nesse momento. E, por exemplo, aqui ele fala da paz, quando Jesus tem aquela célebre frase: não vim trazer a paz, mas a espada. E por que Jesus disse isso, que não veio trazer a paz, e sim a espada? E aí o Espírito explica, através do Raul Teixeira, que a paz, às vezes, ela é buscada nas condições humanas de forma equivocada.
E como que nós buscamos? E ele diz assim, ó, para alguns a paz é não ter obrigações, não ter que cumprir horários, não conhecer disciplinas, de modo a supor que vivem em liberdade. Então, para certas pessoas, ter paz é a tranquilidade de não ter compromissos, de não ter que respeitar horários. Por exemplo, o trabalho para alguns passa a ser uma tortura, porque o trabalho exige disciplina, exige ter que estar num determinado local, num determinado horário e cumprir certas obrigações. Então, para algumas pessoas, essa paz, isso não a paz para ela é justamente estar alheio a tudo isso. E ainda diz mais, para muitos a paz é não agir, é a inércia da paralisação, a fim de que isso seja confundido com o descanso do repouso. Então, para muitos, a paz é o sossego mesmo, aquele sossego, ficar num canto sem ter nada para fazer, de preferência deitado numa rede. E nós sabemos que, como o texto que a gente viu anteriormente, o nosso mundo é um mundo oficina, é um mundo de trabalho, de aprendizagem. Então, esse tipo de paz que alguns entendem que gostariam de ter, ela não está ainda à nossa disposição. E provavelmente não vai estar nunca, porque isso não traz verdadeiramente a paz. Ainda ele diz, para muitos a paz é ter de tudo, conforto material, felicidades econômicas, prestígio social, para que alimente a fantasia do poder. Então, muitas pessoas entendem que a paz é a posse do material. E isso traz uma angústia enorme, porque quando você não adquire, não consegue tomar posse de algo que você considere como necessário para te trazer a paz interior, aí você se sente mal, você se sente angustiado, às vezes entra em depressão e por aí afora, porque você compara com o que os outros às vezes têm e imagina que isso é necessário para você. E nós percebemos que isso também não nos proporciona paz. Uma outra questão interessante é com relação à família e ao corpo físico. Então, para muitas pessoas, ter uma família totalmente equilibrada, onde existe uma harmonia geral no seio familiar. E aí nós percebemos, até pelo que a doutrina espírita nos diz, que no seio familiar encarnam muitos desafetos, que é o local justamente para que a gente possa refazer vínculos que nós quebramos em outras existências. Nós percebemos que a família em si, ela não vai nos proporcionar esse tipo de paz. A paz verdadeira que a família oferece é justamente de superação das dificuldades e das diferenças que existem. O perdão que nós podemos oferecer nesse vínculo familiar. Então, isso realmente é a própria paz que nós podemos ter. E ainda contra o corpo físico, nos diz o Espírito que às vezes nós entendemos que ter um corpo totalmente saudável é ter paz. Quando a doença nos visita, nós nos sentimos mal, não conseguimos compreender esses fatos. E também aí nós vemos que há uma certa necessidade por conta da doença. A doença nada mais é do que uma forma de depurar esse próprio corpo, de trazer uma revigoração espiritual, um ensinamento espiritual. E aí ele fala da verdadeira paz do Cristo. Ele diz que a verdadeira paz do Cristo é a que propõe trabalho ativo e continuado ação no bem. Essa paz que vem do Mestre é inconfundível. É a que permite enfrentar os testemunhos da família problema. Então, a paz que Jesus nos oferece, verdadeiramente, é aquela que não faz com que eu desista da família, com que eu fuja das minhas responsabilidades. Então, que eu enfrente essas dificuldades com coragem, com sabedoria, com paciência, com resignação. Sem propostas de fugas, mas com o entendimento do acerto da vontade divina, ao reunir necessidades espirituais diversas num mesmo lar, facultando que cada um seja professor do outro, retirando cada qual o lado bom que lhe cabe da relação familiar. Então, meus queridos, minhas queridas,
essa era a mensagem que a gente estava disposto e se propôs a trazer nesta manhã de domingo, frio de Curitiba, mas muito acolhedor, um domingo muito gostoso. Esse capítulo 6 sugere-se a leitura, porque é um capítulo, como eu disse, lindo no aspecto da mensagem que o próprio Espírito de verdade nos ofereceu a respeito daquilo que ele, quando encarnado, como Jesus, trouxe até nós, e que a doutrina espírita veio depois de 20 séculos nos oferecer. Então, era essa a mensagem. Eu convido agora o William, se está presente, que retorne para nós, para que a gente possa se encaminhar. Aí, amigo querido, tá aí o Olá, William. Edson. Não dormiu, William? Opa, gostei de ver. Ah, imagina. Estava conectado aqui o tempo inteiro. Bacana, que bom. Eu vi, você colocou o pessoal ali chegando, então, meu carinhoso abraço nesses que chegaram para participar conosco dessas reflexões, que na verdade é mais um estudo a respeito da mensagem que foi trazida por Kardec e pelo Espírito de Verdade. Então, é mais para que a gente reflita realmente no significado da nossa existência aqui, por que nós estamos, das dificuldades que às vezes se apresentam, uma maneira de nós enfrentarmos elas de forma corajosa, de forma pacienciosa, resignada. E o grande exemplo, o grande modelo para nós vai ser sempre Jesus, como nos oferece a doutrina espírita. Com Então é certeza. esse o caminho. E interessantíssimo como pequenos detalhes da fala do Evangelho já contribui tanto para a gente poder entender melhor o sentido que eles querem. Eu não sabia daquela questão do jugo ali que você comentou, né, Edson? Aquilo me chamou muita atenção. Eu não fazia ideia o que era um jugo mesmo. Eu tinha outro entendimento do que era um jugo. Agora a coisa já clareou a mente aqui. E é muito interessante, porque a gente escuta Jesus nos chamando sempre, ele chamou, né, a todo momento, e realmente, mas ele quer que a gente caminhe com ele. Nem na frente é praticamente impossível, né? Mas não adianta a gente caminhar atrás dele, a gente vai do ladinho ali. Tenha ele como grande exemplo, que é o que o Espiritismo nos fala, o nosso modelo e guia, mas que a gente possa ali do lado dele, nos melhorando, nos ajudando e também auxiliando na tarefa, porque essa tarefa não é uma tarefa que possa ser feita por um. Nós devemos sempre lembrar, e o Espiritismo ele é tão rico porque ele nos mostra isso, que o nosso processo evolutivo ele não se dá sozinho. Nós somos auxiliados por aqueles espíritos que já caminharam no mesmo degrau que nós estamos hoje, e já se adiantaram bastante e estão nos puxando, estão nos trazendo, estão nos convidando. E nós temos esse grande objetivo também de fazer o mesmo com aqueles outros. Então, quando Jesus nos convida, dizendo que o jugo dele é um jugo leve, é justamente para que a gente possa caminhar ao lado dele, pegar o jugo dele e ir junto, ajudando, né, nessa tarefa. Com certeza, com certeza. É lindíssimo. E não podemos nunca esquecer que Jesus está sempre conosco, com certeza, né? Nunca estamos sozinhos, temos os nossos mentores espirituais conosco e Jesus, claro, na coordenação de tudo isso. Edson, muito obrigado pela sua palavra, pela sua presença, pelo carinho, pela disponibilidade. Então, se você puder encerrar para a gente com a sua oração, aí nós damos um encerramento da nossa live do dia. Muito obrigado. Então, eu convido a todos que estão conosco nesse momento que possamos elevar o nosso pensamento. Se desejarem que fechemos os nossos olhos, porque quando assim o fazemos, temos uma facilidade melhor de concentração. Então, que possamos visualizar essa figura maravilhosa de Jesus. Esse irmão, esse modelo, esse guia, que Deus nos ofereceu e nos oferece como o grande modelo a ser seguido. Não só pelo que ele fez
basicamente, nós sabemos que Jesus veio para curar, como ele próprio dizia, os doentes, os estropiados, mas principalmente pela grande mensagem que ele nos trouxe a respeito das questões espirituais. Nós, às vezes, nos prendemos muito nas curas, nos relacionamentos onde ele chamava a atenção, e nos esquecemos da questão do espírito, que ele, em todos os momentos, ele disse que nós éramos seres espirituais, em desenvolvimento, em progresso, que nós poderíamos fazer tudo que ele havia feito e muito mais. Então, que possamos sempre nos lembrar dessas palavras, que sejamos também auxiliares na tarefa maior, que é a tarefa de progresso de toda a humanidade, porque nós não podemos ser felizes, se é que almejamos a felicidade, sozinhos. Nós só podemos ser felizes em conjunto, percebendo que todos estão no mesmo caminho. Façamos um agradecimento muito especial por esse momento, por essa oportunidade que o Pai Maior nos oferece, nos ofereceu de estarmos aqui nessa manhã de domingo, refletindo sobre o nosso Evangelho, sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer pela vida que Deus nos oferece, pela oportunidade, pelos braços que podem trabalhar, pelos olhos que podem enxergar, pelos ouvidos que podem escutar. Agradecer pela família que Deus colocou ao nosso caminho, pelos amigos que cruzam esse caminho também, por todas as pessoas que passam sempre com aquele objetivo de que possamos nos relacionar e que possamos tirar algum aprendizado e auxiliar também o outro no seu progresso e no seu desenvolvimento. Que Deus, Jesus e o nosso anjo da guarda estejam agora e permaneçam conosco sempre. Que assim seja. Que assim seja. Edson, muito obrigado. Um grande domingo para você. Um bom dia a todos os amigos. Muita paz. Tchau, tchau. Obrigado, William, a todos. Fiquem todos em paz. Um ótimo domingo, uma excelente semana para todos nós. Valeu, obrigado.